Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para dar sequência ao nosso curso de História da Filosofia Antiga, ou História da Filosofia Grega, como preferirem, se bem que provavelmente nós veremos alguns autores romanos, mas a grosso modo, este primeiro módulo do nosso curso é dedicado ao pensamento filosófico grego. E esta é a nossa segunda aula, lembrando que eu pretendo fazer com vocês uma viagem panorâmica ao longo da história da filosofia, começando pelos gregos, depois estudando um pouco o pensamento patrístico, escolástico, moderno, contemporâneo, enfim, este é um curso por meio do qual eu quero levar a vocês uma noção panorâmica, e esta é a ideia a qual eu me proponho aqui. Nós queremos apresentar a vocês uma panorâmica do pensamento filosófico ocidental, e uma panorâmica porque são 2.600 anos de história da filosofia e nós precisaríamos de quase uma eternidade para estudá-la a fundo, né? Isso não é possível a um só indivíduo e numa só vida, né? Nós precisaríamos de séculos e mais séculos para estudarmos este vasto oceano chamado filosofia. Aqui eu me proponho levar a vocês apenas uma noção panorâmica da história da filosofia, passando pelos seus principais pensadores e os temas centrais de cada filósofo, de cada escola, de cada corrente filosófica. Portanto, você está convidado a fazer comigo esta viagem por meio da qual nós descobriremos, conheceremos coisas maravilhosas. O conhecimento é uma viagem maravilhosa. Eu sempre gosto de pensar o conhecimento como uma viagem que nos coloca diante de descobertas deslumbrantes, descobertas maravilhosas e que impactam e transformam a nossa vida. O conhecimento tem o poder de transformar o indivíduo e eu acredito muito nisso. Portanto, você é o meu convidado para participar juntamente comigo por esta história do conhecimento filosófico, e eu tenho certeza de que a sua vida, a sua forma de ver as coisas vai ser afetada, impactada de forma profunda e substancial. Bem, este é o nosso segundo encontro. Em nossa primeira aula, eu apresentei a figura do poeta, a importância e o papel que o poeta vai desempenhar na Grécia arcaica, e a história da filosofia se inicia nesta Grécia arcaica, e aqui eu me refiro à Grécia que vai dos séculos VIII até o VI antes de Cristo, porque no quinto século nós já entramos no período clássico da história da filosofia antiga. Nós já estaremos na Grécia da democracia, uma Grécia, diríamos, mais moderna. O nosso curso deve começar na Grécia arcaica, pois a filosofia surge no sexto século a.C. e, portanto, na Grécia arcaica. Em nossa primeira aula, eu falei sobre a importância que o poeta desempenha nessa Grécia arcaica,
E hoje eu retomo parte de nosso primeiro encontro, de nossa primeira aula, abstraio daí alguns pontos para chegarmos à porta de entrada da filosofia propriamente dita. Portanto, hoje a gente faz uma aula que é quase que uma aula de passagem. Hoje a gente vai ver alguns aspectos do pensamento arcaico que são introdutórios para entendermos a filosofia propriamente dita e em que medida ela é uma forma de conhecimento absolutamente original, distinta, singular em relação a todas as formas de conhecimento cultivadas pelo homem grego neste período e singular em relação a todas as outras formas de conhecimento que se desenvolverão a partir daí. Hoje nós faremos, portanto, a passagem de um pensamento poético, mítico, para um pensamento propriamente filosófico. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento. Carpideia surge com esta proposta. A própria palavra carpideia já encerra a ideia já encerra o conceito de carpinarmos as ideias, expô-las de forma a estimular o nosso raciocínio, a nossa reflexão e ampliar nossa compreensão acerca do mundo. Nos ajude se inscrevendo em nosso canal e divulgando a outras pessoas que, como nós, também amam o conhecimento. Bem, em nossa primeira aula, eu falei que o poeta, nesta Grécia arcaica, essa Grécia dos séculos VIII e VII antes de Cristo, e quando eu me refiro a poeta neste período, quando eu me refiro a poetas neste contexto greco-arcaico, eu estou me referindo de forma mais específica ao grande Homero. Homero será a grande referência na poesia e na literatura da Grécia arcaica. E, além de Homero, nós temos também o grande Hesíodo, um outro poeta que, ao contrário de Homero, que está muito mais ligado, interessado em narrar a origem da nação grega, do povo grego, Hesíodo tem uma preocupação muito mais cosmogônica, porque Hesíodo busca narrar, contar a origem de todas as coisas. Ora, a origem para Hesíodo é muito mais ampla do que o conceito de origem em Homero. Em Homero interessam as origens da Grécia. Portanto, em Homero interessa a origem da polis, a origem do homem grego, do povo grego, do Estado grego. Homero é um poeta neste aspecto, mas que possui uma envergadura mais política, mais nacionalista. A ele interessa a origem do povo grego. Já Hesíodo é um poeta de interesses mais amplos, transnacionalistas. Hesíodo se interessa pela origem do cosmos. Daí a sua poética ser uma poética orientada por um pensamento cosmogônico, ou seja, um pensamento voltado
preocupado em apresentar a narrativa da origem de todas as coisas. Porém, o que estes poetas têm em comum é que eles portam uma verdade que é legitimada pelos mitos, pelas musas, como vimos em nossa primeira aula, pela Mnemosyne, a deusa memória. Ora, o poeta é aquela figura, aquela personagem que é inspirada pelas musas a fim de ter acesso a um conhecimento que foi negado aos demais homens, aos demais indivíduos. Ora, o poeta, seja ele um Homero, que deseja conhecer a origem da Grécia, seja ele um Hesíodo mais ambicioso, que deseja conhecer a origem de todas as coisas, o poeta pretende entrar numa dimensão de conhecimento, numa dimensão de compreensão, que só pode lhe ser ofertada, apresentada por uma divindade, por um Deus, no caso aqui, né, uma deusa, a memória, que guarda em suas lembranças, que guarda em seu intelecto toda a história da humanidade e toda a história da origem de tudo. Portanto, o poeta é uma figura que depende da inspiração das musas, dessas divindades que portam o conhecimento acerca da história, que portam o conhecimento acerca da astronomia, da cosmogonia, da origem de todas as coisas. O poeta é uma figura que foi inspirado por estas musas a penetrar um conhecimento que só as divindades, os deuses conheciam, que só as divindades portavam. Portanto, o poeta, quando narra a origem das coisas, ele o faz amparado por um Deus, por uma divindade, pelos mitos. Os mitos são o fundamento primeiro de sua narrativa, de sua explicação acerca das origens. Portanto, o poeta porta um saber, e é bom que se diga isto, ele porta um saber, porque o poeta narra as origens, narra como tudo começou. Entretanto, este saber é legitimado por um mito, por uma divindade, por um deus ou por uma deusa. Logo, se existe alguma autoridade que autentique esta narrativa, esta autoridade é uma divindade. Logo, a verdade que os poetas se propõem a apresentar aos homens é uma verdade fundamentada nos mitos. Eles vão recorrer aos mitos para explicar a origem de todas as coisas. Seja a origem da Grécia, como faz Homero, seja a origem do universo, como faz Hesíodo. No fundo de sua explicação está o mito, está o Deus, está a deusa.
Portanto, no fundo de sua explicação, há um elemento transcendental, um elemento que está para além desta natureza, deste universo, e que desvenda algumas figuras que eles, os deuses, escolheram revelar ou inspirar para que estes homens ou estas figuras, os poetas, tenham acesso a um conhecimento que foi negado pelos demais, que foi negado aos demais homens. O fundo da narrativa poética está no fundo da narrativa poética, encontramos a figura de um deus, a figura de uma deusa, a figura dos mitos. Por isso, este conhecimento que os poetas apresentam aos homens, esta verdade acerca das origens, acerca da causa de todas as coisas, esta verdade é uma verdade que foi revelada aos homens pelas divindades, pelos deuses, e que possibilitaram aos homens compreender a origem de todas as coisas. Portanto, os mitos constituem a autoridade por meio da qual esta narrativa acerca das origens é limitada. Estes mitos, estes deuses, esta origem está para além do universo, está para além da natureza, e por isto constitui num elemento que transcende ao universo, que transcende o universo, mas que porta o conhecimento acerca de sua origem. Os mitos, portanto, são a forma do homem grego, do poeta, do homem antigo, ter acesso a um conhecimento imemorial, ao conhecimento da origem de todas as coisas. Isso é extremamente importante para conhecer, para entendermos em que medida a filosofia vai romper com as explicações poéticas ou com as explicações míticas acerca da origem. Porque se as explicações míticas colocam as divindades como a causa dos fenômenos naturais, né? Tomemos, por exemplo, imaginemos como um homem, um grego do século VIII ou do século VII antes de Cristo, explicava o movimento dos ventos. Ora, ele se perguntava, por que movem os ventos? E a resposta era a seguinte, ora, os ventos se movem porque o deus Hermes passou entre os homens, passou pela terra. Ora, vejam, nós temos aqui um fenômeno natural cuja causa tem como base o movimento de uma divindade, porque sopram os ventos. Ora, os ventos sopram porque o deus Hermes caminha ou passou entre os homens, passou pela terra. Portanto, nós temos um fenômeno natural que é explicado a partir de um recurso mítico, a partir de um elemento divino, de um elemento transcendental.
são esses os fundamentos que sustentam as narrativas das origens. Ora, a filosofia, na contramão destes fundamentos, vai buscar entender as coisas, entender a origem da natureza, a origem dos fenômenos naturais, não recorrendo às divindades, mas recorrendo à razão. Portanto, a filosofia busca, o filósofo faz as mesmas perguntas que o poeta fazia. Entretanto, o fundamento das respostas não será o mesmo fundamento encontrado nas narrativas poéticas, pois se lá na poesia a origem de todas as coisas estava numa divindade, estava num Deus, estava num mito, na filosofia a origem de todas as coisas é dada pela razão. Não há um Deus aqui na filosofia que revela aos homens como as coisas foram geradas, como as coisas surgiram, como a natureza nasceu. Não há na filosofia esta figura mítica, ou esta entidade divina que revela aos homens como as coisas surgiram. O filósofo vai se propor entender a origem, a causa, recorrendo à razão, recorrendo ao conhecimento racional. Este conhecimento, esta racionalidade, será o recurso, o instrumento utilizado por Tales de Mileto para dar origem à filosofia. Ao contrário dos poetas, ao contrário de um Homero, ao contrário de um Hesíodo, que sempre procuram, que sempre explicaram o movimento da história, os fenômenos naturais, os caminhos dos indivíduos, recorrendo aos deuses, os deuses sempre participam, estão na origem, estão no grande movimento que trouxe o universo à existência, que está na base dos processos históricos. Estes deuses saem de cena com o surgimento da filosofia grega por meio de Tales de Mileto, e em seu lugar vai entrar a racionalidade, em seu lugar vai entrar a observação, em seu lugar vai entrar o conhecimento racional, investigativo e empírico. Portanto, a filosofia surge a partir das mesmas perguntas, as perguntas acerca das origens, perguntas essas que, repito, os poetas antes dos filósofos já faziam, mas cuja resposta, diferentemente daquela dada pelos poetas, não se ampara, não se fundamenta no elemento mítico, mas num instrumental racional, empírico, observacional. É neste sentido que a filosofia surge como uma forma de conhecimento absolutamente nova. Seus questionamentos são os mesmos. Aquilo que a inquieta é o desejo profundo e humano de compreender as origens de todas as coisas. Entretanto, os seus fundamentos são fundamentos completamente novos. O filósofo Tales de Mileto, para sermos mais precisos,
para sermos mais precisos, vai investigar a origem de todas as coisas, mas recorrendo à razão e à observação. E sobre ele, Tales de Mileto e o surgimento da filosofia propriamente dita, nós falaremos de forma mais elaborada e desenvolvida em nossa próxima aula. Portanto, eu te convido para o nosso próximo encontro, a nossa terceira aula, quando aí nós faremos uma apresentação da figura de Tales de Mileto, vendo alguns aspectos de sua vida pessoal e em que medida este homem, esta personagem, esta figura imprescindível para a história das ideias, legou ao mundo esta coisa maravilhosa chamada filosofia. Nós falaremos sobre Tales e o nascimento da filosofia em nosso próximo encontro, em nossa próxima aula. Eu te espero lá. Se você gostou deste vídeo, não deixe de deixar aí o seu joinha, o seu like, porque isso ajuda muito o nosso espaço, e em breve nós nos reencontraremos aqui para a nossa terceira aula. Um forte abraço e até mais.